O assunto de hoje é, vamos a ele, é este aí, ó, teorema da superposição. Apareceu aí, gente? Deve ter aparecido. Bem, gente, já vi... Oi? Pode falar. Apareceu, só estava falando que apareceu. Ótimo, obrigado, tá? Bem, gente, já falamos outras vezes, você sabe bem disso, que as aulas de laboratório, elas complementam as aulas de teoria ou mostram o assunto que já foi visto na teoria com um enfoque um pouco diferente, que a gente chama de enfoque prático. No fundo, é a mesma coisa vista de outra forma. Como a gente não tem os recursos de laboratório, e sim de simuladores, né, não fica assim 100% do que a gente quer, obviamente. Né? O que a gente quer é que você aprenda uma coisa lá na teoria, um assunto determinado lá na teoria, vai para o laboratório e monta o circuito e trabalha em cima disso, né? Ver como ele funciona, se ele funciona, né? Utiliza o equipamento e aprende a utilizar o equipamento para fazer testes e análise daquele circuito e vai por aí. Usando os recursos que a gente tem aqui no remoto, a gente chega mais próximo que a gente consegue, né? Por exemplo, o caso desse assunto de hoje, que é o teorema da superposição, vocês já viram isso lá na teoria, e vocês já resolveram muitos exercícios com até uma boa complexidade. Então, a aula de hoje fica mais como um exercício do que vocês já aprenderam, tá legal? Aproveite a oportunidade, se alguém tiver ainda alguma dúvida de como usar esse teorema, é só perguntar. Eu estou aqui para ajudar vocês. E também não vamos entrar em circuitos mais elaborados, nós vamos trabalhar com esse tipo de circuito aí, um circuito mais básico, e eu já disse por quê, né? A gente não coloca circuitos complexos no laboratório. A teoria pode fazer. No quadro, você pode desenhar qualquer circuito e calcular qualquer circuito, pequeno ou grande. No laboratório já não tem como fazer, por quê? Primeiro, o tempo que a gente tem em laboratórios para montar circuito é pouco, não dá tempo de montar circuitos muito grandes. Se a gente for montar um circuito muito grande, a gente acaba no laboratório ficando o tempo todo só montando circuito. Na hora de testar, de fazer as medidas, não vai dar tempo. Então, a gente tem o hábito de usar circuitos simples, com poucos componentes, para dar tempo de montar, né? E que também nos mostre aquilo que a gente tem que ver sobre aquele assunto. Né? E o circuito mais simples que a gente usa em laboratório é esse que vocês estão vendo aí. Quando a gente está estudando os teoremas, a gente sempre utiliza em laboratório esse tipo de circuito. O circuito tem poucos resistores e poucas fontes, seja de tensão ou de corrente, seja fontes contínuas ou fontes alternadas. No segundo ano, eu já disse para vocês, vocês vão estudar de novo esses teoremas, só que de uma forma assim mais complexa, porque vão trabalhar com tensões alternadas e não serão apenas resistores. Né? No lugar dos resistores, nós teremos o que a gente chama de impedâncias. O que são impedâncias? São conjuntos constituídos por resistores e indutores, ou resistores e capacitores. Então, a gente aplica os teoremas em circuitos reativos, isto é, em circuitos reativos e alimentados por correntes ou tensões alternadas. Beleza? Hoje, nós vamos ver esse circuito, vamos aplicar o teorema da superposição nele, e é um circuito de corrente contínua. Portanto, só tem resistores. Você não faz estudo em corrente contínua de circuitos reativos, porque o efeito dos elementos reativos em corrente contínua, às vezes, não possibilita isso. Vocês vão entender melhor quando estiver estudando esse tipo de circuito. Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um circuito, chama circuito T, né, porque a posição dos componentes dá a impressão de ser um T, e são duas fontes de tensão.
poderiam ser duas fontes de corrente, ou uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. O caso mais simples é esse, duas fontes de tensão. O objetivo de hoje não é calcular correntes e tensões. O objetivo é treinar a utilização do teorema da superposição para fazer isso. Como sabe, o teorema da superposição é uma ferramenta utilizada na resolução de problemas de circuitos elétricos ou eletrônicos, especialmente circuitos lineares, no caso, constituído por resistores e fontes, conforme eu já disse. O pré-requisito do circuito é que os elementos sejam lineares, sejam resistores, e que sejam elementos bidirecionais, quer dizer, que a corrente pode passar num sentido ou no outro. Se não for assim, não dá para aplicar o teorema. Eu tenho que considerar a possibilidade da corrente passar num sentido ou do outro, e que o relacionamento da corrente com a tensão seja uma forma linear. Portanto, são elementos lineares, são resistores ou outro componente que seja linear. Normalmente, os componentes lineares têm características puramente resistivas. Então, como eu faço? Como se aplica o teorema da superposição? Lembrando a vocês, só para esquentar, que o teorema da superposição ele estabelece o seguinte, que a tensão em um ponto ou a corrente que circula em um ponto é constituída, ou pode ser entendida como constituída, pelos efeitos somados produzidos naquele ponto pelas fontes do circuito. Trocando em miúdos, nós temos aqui, por exemplo, o resistor R3, eu poderia usar o raciocínio sobre o R1 ou o R2. Vou colocar aqui o R3 arbitrariamente, tá? Então, se eu desejar, num dado circuito, digamos, até mais elaborado, calcular a corrente que passa pelo resistor R3, ou calcular a tensão nos terminais do resistor R3, eu posso fazê-lo utilizando o teorema da superposição, que estabelece que lá naquele componente existem os efeitos somados produzidos pelas fontes do circuito. Isto é, pelo resistor R3 vai passar uma corrente produzida pela fonte. Primeira fonte, vou pôr aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Eu vou mostrar utilizando o diagrama esquemático. Aqui, ó. Pelo R3, sabemos que vai passar uma corrente produzida por essa fonte e uma produzida pela outra. E o teorema estabelece que a corrente real, o resultante, é a somatória das duas correntes. Simples assim. Né? É interessante, gente, colocar para vocês que, extrapolando isso, nós podemos enxergar esse teorema em diversas partes da aplicação da eletrônica, porque isso é uma forma genérica de interpretar. O que eu quero dizer com isso? Entre dois pontos quaisquer, tem os efeitos conjugados. Se eu considerar aqueles dois pontos como uma carga, eu posso dizer que naquela carga vão acontecer efeitos produzidos por todas as fontes que podem induzir tensão ou corrente ali naquela carga. Um exemplo na eletrônica é uma antena de carro ou uma antena de televisão. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito, digamos assim, muito didático. Imagina que aqui é uma antena. Imagina que essa antena é esse resistor. A antena é uma carga resistiva, tá, gente? Ou indutiva, é uma carga genérica. E naquela antena vai ser desenvolvida uma ação, um efeito produzido por todas as fontes de tensão que podem interferir nela. No caso do antena, ela capta os sinais de todas as estações, digamos, de rádio, de televisão, que estão transmitindo energia. Eu não vou dizer que é pelo ar, porque pode se transmitir pelo vácuo também. Então, por exemplo, uma estação de rádio está transmitindo um sinal eletrônico, uma onda eletromagnética. A outra está fazendo isso, uma de televisão está fazendo também. Todos esses sinais,
eles estão no ar, quer dizer, o ar que eu estou falando é genericamente, eles estão no espaço. Se naquele espaço tiver uma antena, ela recebe aqueles sinais todos. Então, cada uma daquelas fontes, quer dizer, uma estação de rádio, uma de televisão, celular, sei lá, todas aquelas fontes de energia que estão ali transmitindo aqueles sinais, elas estão induzindo aquilo na antena e a antena está captando tudo. Então, o que existe naquela antena é a superposição daqueles sinais todos. Ela capta aquilo, fica nela. Aí, o que acontece posteriormente? Tem um circuito eletrônico associado àquela antena que vai filtrar aqueles sinais. O que é filtrar? É separar. Um filtro de água não separa a água limpa da sujeira? O filtro eletrônico ele separa todos os sinais e deixa passar um. Se um filtro for bastante seletivo, que a gente chama, ele deixa passar um. Os outros não passam. Então, o que passa age como se fosse retirado ali da antena. Na realidade, não é retirado, o circuito se sensibiliza com ele. Ele consegue passar para outras partes do circuito. Quando você pega um canal de televisão e sintoniza um canal, o que está acontecendo? Você vai pegar lá na antena, por exemplo, se for a transmissão pelo ar. Se for um caso de um cabo, que também é um elemento que capta, funciona como esse R3 aí, no cabo tem todos os sinais. Na fibra ótica também tem todos os sinais. Então, o elemento que capta, que eu chamei de antena, pode ser a fibra ótica, pode ser um cabo, tem todos os sinais ali. Aí vai filtrar e separar um, entendeu? Então, quando você sintoniza uma estação de TV, por exemplo, seja no cabo, seja na antena ou na fibra ótica, você sintonizou e pegou ela, ficou com ela lá no seu circuito. E, como se diz, desenvolveu ela lá no seu circuito e a transformou lá no seu circuito em algo que você vai perceber, por exemplo, um som, uma imagem, ou som e imagem. Quer dizer, o que houve ali é exatamente isso. Todas as estações incorporaram os seus sinais no mesmo ponto e você quis um, você selecionou, você filtrou e utilizou e pôde aplicá-lo, entendeu? Ali a gente está aplicando, a gente está vendo, está aplicando, não, a gente está trabalhando com a ideia do que é estabelecida no teorema da superposição. Isto é, que num ponto de um circuito, ou de um elemento de circuito, você tem todos os efeitos, todas as consequências de aplicação naquele ponto pelas diversas fontes. Tá? No nosso caso, extremamente mais simples, eu tenho duas fontes aqui e tenho um elemento. Imagine que essas duas fontes fossem duas estações de rádio ou televisão, e esse elemento aqui seria antena, por exemplo. Então, aqui tem os dois sinais das duas antenas, ou as manifestações dos efeitos dessas duas fontes de tensão. Como que eu fico sabendo qual que é um, qual que é o outro? Aí é a aplicação do teorema da superposição. Né? Como que eu faço? Lembrando que vocês viram lá na teoria. Quando eu estiver considerando um gerador, uma fonte, eu desprezo a outra como fonte e calculo o efeito no ponto produzido pela primeira fonte. Calculei, pronto, está calculado. Depois eu faço o oposto, eu considero a outra fonte e desprezo o efeito da primeira como fonte. Aí calcula a segunda componente. E o teorema diz que o resultado final é a soma de todos. Quer dizer, ele diz que naquele ponto tem a soma de todos. No nosso caso desse circuito, só são dois, mas podia ter um monte, infinitos, entendeu? E que ali ficaria incorporado. Então, vamos ir para a prática. Né? Isto é, aplicar o teorema. O primeiro passo é esse aí, ó. Quando você for aplicar o teorema, você primeiro usa uma fonte e a outra, quando são duas, né, a outra fica desprezada como fonte. Quer dizer, o efeito dela produzir fonte e produzir tensão ou corrente é desprezada. A gente coloca um curto lá, do jeito que está colocado aqui, imaginando que a fonte que estava ali tem uma resistência nula. Eu não posso abrir o circuito e fazer, eu vou desprezar a segunda fonte e abrir o circuito. Não posso. Por quê?
porque a primeira fonte vai enxergar um circuito fechado aqui, ó. Portanto, ela vai produzir uma corrente que vai passar nessa malha aqui, ó, e uma outra que vai passar na outra. Se eu abrir o circuito, eu não tenho o efeito da outra fonte. O efeito da outra fonte, como no caso que a primeira fonte enxerga, né? A primeira fonte enxerga um curto-circuito, porque, de fato, ela produz corrente naquele curto-circuito, assim como produz aqui. E essas duas correntes passam pelo mesmo resistor aqui, o R1, e nele vai ter uma queda de tensão que é proveniente disso, de forma que a queda de tensão entre os pontos A e B, que eu quero saber, depende também da corrente que vai passar no curto. Então, eu não vou abrir o circuito, eu vou pôr um curto. Quando a gente diz que mata a fonte, é comum o professor dizer, ó, você mata a fonte, considera uma. Você mata a fonte como o efeito de produzir, como sua característica de produzir tensão. Sei lá, está ali representada pelo curto. Depois você faz a mesma coisa com a segunda fonte em relação à primeira, calcula a segunda componente, então, é isso. Então, aplicando isso, gente, nós temos aqui, ó, já vou aplicar direto para você aqui, ó. Tem várias formas de calcular. Eu quero calcular a tensão entre os pontos A e B. Eu poderia calcular a corrente e multiplicar pelo resistor, o efeito é o mesmo, tá? A tensão entre A e B é o resultado da composição das duas fontes sobre A e B, assim como uma corrente que circula de A para B ou de B para A, da mesma forma. Como eu liguei um voltímetro aqui, eu estou querendo fazer ou querendo aplicar o teorema da superposição, considerando a tensão nos pontos A e B, obviamente. Então, como que eu calculo a tensão entre os pontos A e B desse circuito equivalente visto pela fonte 1? Calcula dessa forma aqui, ó. Veja um detalhe. Quando eu considerei aqui um curto, eu coloquei o resistor R2 em paralelo com o resistor R3. Não é isso? Checa aqui. Veja no circuito equivalente aqui, ó. Os dois estão em paralelo. Quando eu tenho um circuito dessa forma e quero calcular a tensão no elemento, entre os dois pontos, né, dos elementos que estão em paralelo, eu aplico essa fórmula aqui, ó. Nós sabemos que a tensão sobre um desses resistores, que no caso é o VAB, né, veja bem, nós já falamos sobre isso lá, a relação de divisão de tensão, lembra? Eu tenho aqui um circuito que tem um R1 e um RT, que é R2 em paralelo com R3. Então, enxerga dessa forma que fica mais simples. Então, R1 mais, porque está em série com o ponto AB, os dois pontos A e B, né? Então tem um R1 em série com um RT aqui. Então, é um divisor de tensão. E eu calculo a tensão no divisor de tensão dessa forma. Você pega a tensão total, multiplica pelo resistor, é isso? Pensa bem, eu pego a tensão total, multiplico pelo resultado que eu quero saber a tensão e divido pela resistência total. Na realidade, eu estou aplicando a lei de Ohm duas vezes, que é o VT sobre RT, quer dizer, a tensão entre A e B, no caso, né, é a corrente que vai passar. E dividido pelo RT, aliás, multiplicando pelo resistor tal, me dá a tensão naquele ponto. Não é isso que nós aprendemos? Desenvolvendo com os nomes reais, tem aqui, ó. Chamando esse aqui de R3, eu tenho que a tensão em R3 é igual à bateria, que multiplica os dois resistores em paralelo, resultado do paralelismo dos dois, dividido pela soma dos elementos que estão em série, que no caso é o R1 mais o R2 que está em paralelo com o R3. Tem outras formas que vocês podem usar para calcular, fica a critério de vocês. De qualquer forma, eu estou usando essa aqui e eu calculei, substituí os valores aqui, ó. O R3 é 1K em paralelo com o R2, que é 560, aqui representado, esse restou 270, mais o RT. Calculando para vocês, cheguei a essa conclusão aqui, ó, que a queda de tensão
sobre o resistor R3 é de 5,13. Essa queda é nesse circuito aqui. Circuito extremamente simples, né? A queda de tensão num resistor produzido por uma fonte. Para checar, é só pôr para simular, cara. O cálculo deu 5,13 e o medido deu 5,14. É por causa dos arredondamentos, provavelmente. Certo? Bem, eu tenho que a primeira componente de tensão nos pontos A e B é 5,13 ou 5,14, arredondando. É a tensão que somente essa fonte produz. Se não tivesse a outra fonte e o circuito fosse esse aqui, apareceria dessa forma. Só que existe a outra fonte, e a outra fonte eu vou calcular da mesma forma aqui, ó. Eu considero a outra fonte, coloco um curto no lugar que está a primeira. O curto é porque eu não tirei a fonte de lá, eu só estou desprezando ela como fonte. Portanto, é só um curto mesmo, porque ela tem uma resistência zero. Se no problema que você estiver resolvendo, a fonte não for ideal, isto é, no valor tiver ao lado do valor da tensão que ela produz, tiver um valor de resistência, indicando a resistência interna dela, vocês não vão colocar um curto, vocês vão colocar a resistência interna dela. Toda vez que eu colocar um curto é porque eu estou usando, não, porque eu estou considerando uma fonte ideal, que é o caso aqui. Se essa fonte tivesse, por exemplo, uma resistência de 10 ohms interna, eu colocaria o valor aqui no lugar do curto-circuito. Bem, da mesma forma que nós calculamos, primeiro estamos calculando a segunda aqui, ó, usando o mesmo raciocínio. Eu concluí, desculpe, que a tensão no mesmo ponto do circuito é 1,28. Para checar o cálculo, eu simulo aqui, ó, só para checar. Deu 1,24, que é a mesma coisa de 1,238, que aqui está com 3 casas decimais sem arredondamento, e o instrumento aqui é redondo. Então, o que eu fiz até agora? Eu calculei uma componente sobre R3 produzido somente pela primeira fonte, agora eu vou calcular produzido pela segunda fonte. E o teorema diz que o resultado é a soma das duas componentes. Tá certo? Para comprovar, voltemos ao circuito original, e aqui eu já coloquei os valores para vocês. Eu falei que coloquei, mas não coloquei, não. Pensei que tinha colocado, mas não tem importância, não. É só simular aqui. Ó. Vocês vão ver que vai dar os dois valores. Quanto que deu o primeiro valor? Deu 5,13. O segundo valor deu 1,24. É só somar. A soma vai dar esse valor aqui. Que aqui já está um circuito completo. Aqui, ó. Tem um efeito, não é o efeito de um nem o efeito da outra, é o conjunto. Né? Aqui, sobre o R3, está passando uma corrente e a queda de tensão é de 6,37, que é aqueles 5, alguma coisa que nós calculamos, mais 1,20 alguma coisa lá. Certo? Comprovando, gente, que nesse resistor aqui vai existir uma tensão que é a superposição das tensões produzidas individualmente pelas duas fontes. Ou vai circular uma corrente aqui, cujo resultado é a superposição das correntes individualmente produzidas pelas fontes. Aí que está aquela história do ser componente linear, né? A diferença entre a tensão e a corrente, aplicar o teorema para tensão, aplicar o teorema para corrente, está no fato de que a diferença entre tensão e corrente é que corrente é tensão sobre uma constante, só isso. A constante por quê? O circuito é linear. E que constante é essa? É a resistência. Tá falando? Se não fosse dessa forma, eu não poderia aplicar o teorema, porque não tem uma relação linear entre tensão e corrente nos componentes que eu estiver aplicando o tal teorema.
Esses diagramas que eu coloquei aqui é só para mostrar de formas diferentes a mesma coisa, tá, gente? Como eu estou falando muito, eu vou mostrar isso, não estou gastando muito tempo aqui. Eu prefiro passar para um outro exercício aqui. Como eu disse, a aula de hoje é mais um exercício sobre, em termos práticos, né, sobre o que vocês já viram desenvolver até bastante mais profundamente lá na teoria. Tem um outro circuitinho aqui, ó. O que eu mudei aqui? Obviamente, o T é o mesmo, mudei os valores dos resistores, aqui os valores, e eu coloquei uma fonte de corrente no lugar de uma fonte de tensão. Então, temos um circuito constituído por uma fonte de corrente, uma fonte de tensão e um T. É para mostrar como você trabalha se tiver fonte de corrente ou se tiver fonte de corrente mais fonte de tensão. É a mesma história. Aqui eu vou trabalhar com corrente. Ó. Podia trabalhar com tensão, não tem problema. A diferença é que tensão e corrente é só multiplicar pela resistência. Eu coloquei aqui 1 miliamperinho em série, com esse resistor, ele vai medir a corrente que essa fonte de corrente produz. Coloquei um outro amperímetro em série com essa malha aqui, vai indicar que essa corrente que vai passar aqui. E esse outro instrumento aqui vai medir a corrente que circula no resistor R3. Vamos aplicar o teorema, então. O primeiro, deixa eu chegar mais para frente aqui. O primeiro passo é esse, como sempre. Substituo a fonte por sua resistência interna e somente, como a resistência interna dela é zero, eu coloco um curto. É o que o professor costuma dizer, matei a fonte. O que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui uma fonte de corrente que está induzindo aqui nesse nó aqui, ó, uma corrente cujo valor é o valor da fonte de corrente, que é 1 miliampere. Então, eu sei que está entrando 1 miliampere aqui, porque a fonte estabelece isso. Ela é uma fonte de corrente, ela predomina como fonte de corrente nessa malha, porque não tem outra fonte no circuito dessa malha, nesse caso. Bem, então essa corrente ela entra nesse nó, passa, se divide, uma parte vem para baixo, outra passa no outro resistor. Aquela história, os dois estão em paralelo, né? Existe uma tensão VAB, que dividida pelo R3 dá corrente I3', e dividido pelo R2 dá outra corrente aqui que eu não estou colocando o nó. É a teoria do nó, né? A aplicação da teoria do nó. Entrou, sai. Entrou um, sai dois. Por que sai? Por que eu não estou dizendo que vai entrar outra aqui? Ó? Porque a única fonte é essa. E ela está induzindo, fazendo entrar uma corrente aqui. Não tem nada que poderia me indicar que estaria circulando a corrente nesse resistor. Em sentido contrário. Não tem fonte aqui, estou considerando. Então, está entrando uma corrente aqui, outra corrente aqui. A soma das duas é esse valor aqui, 1 miliampere. Tá certo? Pode-se aplicar aquela teoria do divisão de corrente que a gente já conhece bem. Aqui, ó. Tem um cálculo aqui. Ó. Tem várias formas também de calcular. O que eu estou usando aqui é o seguinte, ó, eu sei que a tensão VAB é a corrente total vezes a resistência total. O que é a resistência total? Resistência total, da mesma forma que o caso anterior, é o resultado dessas duas resistências em paralelo aqui. Então, está entrando uma corrente que divide nas duas resistências, que eu estou chamando de resistência total do conjunto. Então, se eu multiplicar aquela corrente pelaquela resistência total, eu tenho a tensão. Eu chamo de VAB. Então, o VAB, para ser calculado, então, é só pegar 1 miliampere e multiplicar pelo resultado desses dois resistores em paralelo. Aí calculo o VAB. Tá? Pego o VAB, divido pelo resistor onde quero saber a corrente e acho a corrente. Se eu dividir pelo outro, eu calculo a corrente no outro. É o que eu fiz aqui. Ó. Então, primeiro passo aqui, ó, IT vezes RT, o VAB, está aqui. Divido pelo RX, que pode ser o R3 ou o R2, no caso é o R3, né? Substituindo os valores, eu calculei essa corrente aqui, ó, 0,99, 0,993 miliamperes. É a corrente que passa somente nesse caminho aqui. Ó. Se eu tivesse querendo
a corrente que passa no outro, era só usar no lugar de RX o outro resistor. Obviamente, vocês já estão acostumados com isso, não é isso? Bem, para ver se o cálculo dá certo, é só simular. Esse amperímetro aqui está em série com a fonte de corrente, tem que marcar o valor que a fonte de corrente estabelece. O outro, miliamperímetro, está em série com R3 e vai mostrar a corrente em R3, está lá, 0,99, que é o valor que está calculado aqui. Ó. Então, já tenho o quê? O quê? Eu tenho a corrente ou a componente de corrente nesse caminho aqui, produzido só pela fonte de corrente. O passo seguinte é calcular a corrente nesse mesmo lugar, produzido pela outra fonte. Deixa eu chegar mais para frente aqui. Sempre perco isso aqui. Então, é esse aqui, ó. Está aqui, ó. O que eu fiz? Peguei o mesmo circuito, entre aspas, matei a primeira fonte, isto é, coloquei no lugar dela o elemento resistivo que ela possui. Como ela é uma fonte de corrente, a resistência interna de uma fonte de corrente é muito alta e idealmente é infinita. Então, deixa o circuito aberto aqui. Estou dizendo que aqui tem uma fonte de corrente de resistência interna infinita. Né? Também conhecido como circuito aberto, não é isso? O circuito foi extremamente simples, olha aqui. Ó. Só a malha, só uma malha. E essa malha tem duas resistências e uma fonte. Para calcular a corrente, basta pegar a fonte e dividir pela resistência somada, né? Pela resistência equivalente, que é a soma das duas, isto é, 1,5 volts sobre 1.500 mais 10. 1.510 deu 0,993. Decidiu, por coincidência, o mesmo valor do caso anterior. Mas isso é só uma coincidência, não foi intencional, não. Está ali, lá, simulando só para testar se eu calculei certo. Eu tenho aqui, ó, esse medidor medindo essa corrente, que é a mesma do outro, que é uma malha, né? Um caminho único. Ó. A corrente que passa em qualquer ponto é a mesma, não é isso? Só que é a componente de corrente produzida somente pela pilha. O teorema diz que a corrente resultante é a soma das duas, que é, deixa eu ver aqui, é o que esse instrumento aqui vai marcar, ó, 0,99, 0,993 mais 0,993, é isso aqui, ó. 1,98. Para comprovar está ali, lá. Aqui tem o caso real, né? A fonte de corrente produzindo nesse resistor aqui, ou induzindo ou fazendo passar por aqui 1 miliampere, está marcado aqui. Aqui, ó, esse de baixo aqui, ó, é a corrente que nós calculamos, 1,98, e aqui o resultado, como se diz, é o que vai acontecer em relação ao que o circuito está induzindo ali a acontecer. Aqui está entrando 1 miliampere, aqui está descendo 0,98, isso, aliás, 1,98, e aqui está entrando 1,98. 0,98, desculpe, vou falar de novo para não fazer confusão. Aqui está entrando uma corrente, 0,98, 0,993, aqui está entrando 0,993, somando 10 valores aqui. Quer dizer, essa fonte produz uma corrente aqui, e essa produz uma corrente aqui. As duas somadas deu 0,98. Provou que o teorema nos disse que é verdade. Certo? Estão acompanhando sem dormir, gente? Vamos ver se vocês pegarem aqui. Aqui que vai entrar o resultado do que eu quero. Resultado não, a confluência, né? Aqui que eu quero ver se vocês estão sabendo aplicar o teorema, se estão compreendendo até agora. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu estou aqui com outro circuito.
Eu vou simular daqui a pouquinho para vocês verem funcionando. O que, que tem de interessante para nós aqui? É que nesse circuito eu tenho uma fonte de corrente em série com uma fonte de tensão. Olha aqui. Observe que essa chave aqui está aberta, então essa malha não existe por enquanto. Esse voltímetro está ligado nesse barramento e no outro barramento. Então, ele só vai medir a tensão entre esses extremos aqui, esse e esse. Então, é um instrumento que mede a tensão entre esses instrumentos, entre esses dois pontos, mas o que existe de circuito mesmo é só essa malha aqui. Ó. O que tem nessa malha? Uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, um medidor que não entra como elemento que interfere nos valores, porque ele só vai medir, né? O circuito não enxerga o medidor, não é isso? O medidor ele é colocado para medir, não para ser enxergado ou interferir no circuito. Então, é uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e um resistor de 56. Aí eu pergunto, se eu pôr para simular, qual é o valor que esse instrumento vai indicar aqui? Ó? E qual é o valor que esse instrumento vai indicar aqui? Respondam para mim aí, por favor. Vocês vão responder mostrando, indicando para mim que vocês estão entendendo bem essa matéria. Não estou com pressa, não. Vocês podem calcular aí à vontade. Qual é o valor dessa corrente? Primeiro que fizer, eu dou um adicional de ponto para ele aí. Vou até anotar aqui. O primeiro que fizer, vou dar 5 pontos para ele. Vou até pegar um papel aqui para anotar. Motivation, 5 pontos, gente. Vocês vão precisar, hein? Dar ponto é fácil, né? Dá nota assim, eu vou pôr mais 5 pontos. Não está saindo do meu bolso, né? Então, é só mão aberta. Já calcularam? Não posso esperar a vida toda, não, gente. Aqui estou pensando, será que a turma está dormindo? Será que a turma não está sabendo calcular? Será que está calculando? Ninguém aí, gente, por favor. João Vitor, Rafaela, Beatriz, por favor. Beatriz, na sua opinião, quanto que dá a corrente? Coloca o microfone aí no ar e fala para mim. João Vitor, Sofia, estou falando os nomes que eu estou enxergando aqui. Emmanuel, acho que Emmanuel está precisando de ponta aí, né? Bem, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Se eu disser que a corrente é 10 miliamperes, vocês vão concordar comigo? Que a fonte de corrente é de 10 miliamperes. Então, ela vai produzir uma corrente aqui de 10 miliamperes. Vocês concordam comigo? E se eu disser que eu tenho que, para saber o valor, aplicar o teorema da superposição, isto é, considerar a fonte de tensão de 20 volts sobre esse resistor aqui, calcular a primeira componente. E depois coloco um curto aqui, ó, uso a fonte de corrente e calculo a componente de corrente aqui que ela vai induzir aqui, que vai ser, no caso, 10 miliamperes. Somo algebricamente as duas e calculo. Essa é a forma. Professor, Oi? eu respondi no chat e teve mais gente que respondeu, se eu não me engano. É porque eu não estou no chat aqui. Deixa eu ver lá no chat, então, vamos lá. Eu vou considerar o primeiro, tá? Vocês não gostam muito de falar, não, né?
Só tem um aqui, 10 miliamperes, a Sofia. Sofia diz que é 10. Sofia, você colocou interrogação, você está afirmando, tem interrogação, você está afirmando, né? Tô. Tá, a mesma coisa da Ana. Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos concluir aqui o que é de fato que vai acontecer lá e ver se a gente entende. Ó, vou pôr para simular, que aí eu não preciso nem te explicar, né? O que der é o que é. Olha lá, ó, 10 miliamperes. Concordo? Estão vendo que é? Ô, gente, quando vocês tiverem uma situação parecida, é simples de resolver, não precisa nem de calcular. Por quê? Se você tiver uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente, a predominância é da fonte de corrente. Da mesma forma, se você tiver em paralelo uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, a predominância é a fonte de tensão. Por quê? No caso que está aqui, fonte de corrente em série, desculpe, com a fonte de tensão, a fonte de tensão, quando ela vai produzir ou tentar produzir um efeito na malha, isto é, sobre o R1, ela vai encontrar uma resistência aqui, ó, infinita. Então, ela não produz corrente, por quê? Porque numa resistência infinita não passa corrente. Já o efeito da fonte de corrente sobre esse R1 vai encontrar um curto-circuito aqui. Ó. Aí não tem problema. O circuito tem um circuito normal fechado. Então, na realidade, quando você tem uma fonte de corrente em série com a fonte de tensão, a fonte de tensão não faz nada. O que faz é a fonte de corrente. Por isso que ela calculou lá e disse que a corrente era de 10 miliamperes. Eu não precisaria de aplicar o teorema da superposição, porque está implícito isso. E a simulação já mostrou lá, 10 miliamperes, que é o valor da fonte de corrente. Eu coloquei aqui só para ilustrar, aqui, ó, se eu colocar um curto aqui, ó, mudou lá a corrente? Olha lá, não mudou. Né? A fonte de tensão não está fazendo nada, porque eu ligo ou desligo. Essa corrente aqui vai ser sempre a da fonte de corrente. Agora, se eu fechar essa outra chave aqui, ó, CH3, que vai acontecer? A corrente vai cair, para metade. Por quê? Porque eu coloquei em paralelo um outro resistor do mesmo valor. Então, esses 10 miliamperes, eles vêm por aqui, ó, divide num valor aqui e no outro valor aqui. Como os dois resistores são iguais, os dois valores divididos são iguais também. Então, ficou a metade num resistor, a outra metade no outro resistor. Tá certo? Isto é 5 miliamperes num e 5 miliamperes no outro. Olha só a tensão aqui, ó. A tensão nos extremos aqui, ó. Eu vou colocar o voltímetro aqui, ó. Desculpe. Vou voltar à mesma situação, cara. Veja bem, ó. Eu estava sem a fonte de tensão, agora eu estou com a fonte de tensão. A fonte de tensão está alterando alguma coisa lá no circuito? Não está, né? Eu vou colocar a fonte. Se é que eu estou colocando uma fonte de tensão no circuito e o voltinho está marcando 28 volts, e a fonte de tensão é de 20 volts. Esse 28 volts, que é a tensão que existe entre esse ponto e esse, é igual, ou é dado por os 5 miliamperes que passa por aqui, vezes 5,6. Ou, mesma coisa do lado de cá, 5 miliamperes é 5,6. Se eu tirar isso aqui, ó, observe que a tensão dobrou. Por quê? Porque a corrente num resistor, que se tornou único, dobrou. Quer dizer, quem está mandando nessa jogada aí é a fonte de corrente. Esta fonte de corrente aqui, ó, ela está mandando. Então, ela está estabelecendo que a tensão entre esses extremos aqui vai ser o valor dela vezes a resistência que existe entre esses dois extremos, que pode ser 5K ou 5K em paralelo com 5K. À medida que eu vou colocando resistências em paralelo, mas a corrente continua a mesma, a tensão vai reduzindo, né? Porque, porque a resistência equivalente vai reduzindo à medida que eu estou colocando resistores em paralelo.
mas a corrente está continuando a mesma no conjunto de resistores que eu estou considerando como paralelo. Então, o pontinho está lá. Vou anotar aqui. Quem foi mesmo que ganhou o ponto? A Sofia, que ganhou os 5 pontos? Isso. Sofia, 5 pontos. Primeiro C. A outra foi quem? A outra que respondeu aí, me ajudei. Eu respondi errado, professor. Mas eu vou te dar metade dos pontos pela tentativa. Fala o não para mim. Ana Beatriz. Ana Beatriz. 2,5, tá, Ana? Importante tentar. Quando você tenta e acerta, você ganha mais. Quando tenta e não acerta, ganha também pela tentativa. Tá lá. Continuando aqui, ó. Vou voltar aqui. Só mostrar mais uma coisa aqui. Eu vou aumentar essa fonte de tensão aqui. Passar para 40 volts. Eu fazer isso antes, esqueci de fazer. Observe que agora eu tenho uma fonte de 40 volts aqui. Aí a questão é a mesma. Eu vou pôr para simular. Alterou alguma coisa na corrente, gente? Vou abrir a chave aqui. Ó. Continua a mesma coisa. Continua a chave aberta, os 10 miliamperes passando, mesmo a fonte sendo de 40. É para evidenciar para vocês que a fonte não interfere. A fonte de tensão não interfere. Tá? Podia pôr qualquer valor aqui que ia mandar. Quem ia mandar era a fonte de corrente. Então, toda vez que você tiver fonte de tensão e fonte de corrente em série, quem manda é a fonte de corrente. Agora eu vou fazer, só para fechar o assunto, que já terminou a aula, eu vou fazer a mesma coisa usando elementos em paralelo ali. Ó. É a mesma situação não, é a complementação do que a gente estava falando. Agora, eu tenho uma fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente. Usando, obviamente, o mesmo raciocínio, considerando que quase sempre eu posso considerar que os efeitos tensão e corrente, fonte de tensão, fonte de corrente, circuito série paralelo, são efeitos opostos, né? Num circuito paralelo, se num circuito série a predominância é da fonte de corrente, a gente pode imaginar que no circuito paralelo a predominância é a fonte de tensão, não é isso? Sem raciocinar, a gente pode pensar, pode concluir, mas raciocinando a gente aceita melhor. Por quê? Porque quando você tem ligação em paralelo, a tensão ela se torna predominante porque tensão é diferença de potencial entre dois pontos. Em circuito série, a diferença de potencial entre dois pontos não é o predominante, sim, pelo circuito ser série, circuito série é um caminho de corrente, então a predominância é corrente passando pelo aquele caminho, então a fonte de corrente é predominante. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, veja bem, analisemos o circuito. É uma fonte de 30 em paralelo, de tensão de 30 em paralelo com uma malha, né? Por onde tem uma fonte de corrente de 100 miliamperes e uma carga de 5K. O resto são medidores. Isso aqui está desligado e o voltímetro está ligado no barramento de cima e no barramento de baixo, não é isso? Para mostrar, para justificar que a predominância é da fonte de tensão, eu só vou ver o seguinte, eu estou ligando nesse barramento aqui, esse potencial dessa fonte, o mais 30 volts. E no barramento de baixo, o negativo da fonte, isto é, menos 30 volts. Então, tem uma diferença de potencial daqui para cá de 30. E quem estabelece isso? É a fonte. É a fonte que manda. Ela, ó, eu estou dizendo que aquele potencial ali é mais 30 e o de baixo é menos 30. E morreu aí. Eu posso colocar qualquer coisa em paralelo ali que se submete a essa situação. E como eu liguei aqui uma fonte de corrente, ela vai se submeter a essa fonte, a essa situação. Se tivesse outras fontes de tensão em paralelo, N fontes de tensão em paralelo, ia predominar a fonte maior. Por quê? Porque ela estabeleceria a diferença de potencial maior, quer dizer, o maior positivo de um lado e o maior negativo do outro.
Entendeu? Seria isso, teoricamente. Só que não se recomenda ligar fonte de tensão em paralelo. Por quê? Porque quando você liga fontes de tensão em paralelo, existe a grande possibilidade, né, quase sempre, de serem valores diferentes. Você só pode ligar fontes de tensão em paralelo se você tiver certeza absoluta que os valores são iguais. Porque se não for assim, a maior predomina. E se a maior predomina, a menor funciona como carga. E a fonte de tensão tem uma resistência baixa ou nula. Então, é como se você tivesse colocado em paralelo com a fonte de tensão maior, uma resistência nula ou muito baixa. Isto é, você estaria induzindo a um curto-circuito. Então, quando você liga duas fontes em paralelo de valores diferentes, a maior ela prevalece e a menor é um curto-circuito. Aí vai queimar alguma coisa, ou a menor, ou a maior, ou a for mais susceptível a queimar, tá certo? A mais resistente fica, a menos resistente dança, ou as duas dançam, tá certo? Uma fuma, no mínimo, tá certo? Agora, o que nós temos aqui em paralelo aqui? É uma fonte de corrente. Beleza, uma fonte de corrente. É uma resistência infinita e uma capacidade de induzir ali 100 miliamperes. Só isso. Mas se existe uma tensão aqui de 30 volts, essa tensão de 30 sobre esse resistor de 6K vai estabelecer essa corrente aqui. Vamos simular para ver, cara. O que eu fiz? 30 volts sobre 6K dá 5 miliamperes. O que esses 100 miliamperes fez na jogada? Olha aqui. Na carga, nada, cara. Porque na carga eu estou com 30 volts, o voltinho está marcando isso, está até um pouquinho maior aqui, isso é questão do simulador, tá, gente? Eu não sei por que esse simulador às vezes dá uma diferença, não. Mas tem 30 volts aqui, porque eu estou colocando a fonte de 30 aqui. E a corrente na carga, que é essa aqui, vai ser 30 volts sobre 6K, que é 5 miliamperes. Se eu colocar outra carga de 6K, você vai ver que a tensão continua a mesma, cara. Ficou a mesma tensão. E ficou, já que as duas cargas têm o mesmo valor, e a tensão continua a mesma, as correntes em cada uma são iguais. Aqui, ó. Abro a chave, 5 miliamperes, 0. Fecho a chave, 5 miliamperes, 5 miliamperes. Eu vou colocando elementos em paralelo, e cada braço paralelo, eu vou ter uma corrente, que vai ser os 30 volts, que é a tensão única, prevalente, sobre aquela carga que eu estiver colocando ou acrescentando. É por aí. Agora, e a fonte de corrente? O que ela faz? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil mostrar. O que ela faz? A fonte de corrente ela está induzindo a corrente nesse nó aqui. Para cá, vai ter uma corrente que é 30 volts sobre 6K, 5 miliamperes. Como está entrando 100, olha bem, está entrando 100, a fonte de corrente está jogando, impulsionando 100. Está vindo 5 para cá, para a direita, portanto, para a esquerda vai ser o que sobrou. 100 menos 5, que é 95, é o que está aqui. Ó. Observe que ela está em sentido contrário, está negativo. Negativo está dizendo que a corrente está circulando nesse sentido aqui. Ó. A corrente está entrando da bateria. Poderíamos imaginar que a bateria estava carregando, né, gente? Por quê? Porque quando ela fornece, quando a corrente sai dela, sai do positivo dela, ela está fornecendo energia para o circuito. Tá? Então, ela está jogando energia no circuito. Quando a corrente em sentido contrário, quer dizer, a corrente está entrando nela, então ela está captando energia do circuito, que no caso é fornecida pela fonte de corrente que está aqui. Entendeu? Então, a análise desse circuito inclusivamente, é essa. Né? A tensão aqui ó, do barramento fica igual à da fonte de tensão, porque vai prevalecer, já que tensão é a diferença de potencial entre os dois pontos, que são decorrentes da fonte de tensão que está ali ligada. Né?
E a fonte corrente, ela não está morta no circuito, ela está induzindo corrente aqui. Ó. Só que essa corrente entrando no nó, agora eu tenho um nó aqui. Veja bem, agora eu tenho um nó na história. Esse nó, aplicando a teoria do nó, eu sei que se entra uma, só saem duas. No caso aqui, está entrando 100, indo 5 para cá e 95 para o outro lado. Agora, o que estabelece o valor dos 5? É os 30 volts que a fonte de tensão está garantindo aqui, dividido pelo 6K. Só para fechar, se eu fechar essa chave, fechar a questão, né? Se eu fechar essa chave aqui, observe aqui, ó, eu estou drenando 10 miliamperes. É 5 para cá e 5 para cá. É sempre 30 dividido pelo resistor R1 ou 30, e 30 dividido pelo resistor R2. Eu dobrei essa corrente, quer dizer, está entrando 100 aqui, indo 10 para cá. Para o outro lado foi 90, cara, 89,99, arredondando 100, aliás, 90, entendeu? Então, é ação conjunta dos componentes. O que se tira disso é que, quando o circuito é paralelo, entre os pontos paralelos, prevalece a tensão da fonte de tensão. Quando o circuito é série, prevalece a corrente, a fonte corrente. E a fonte de tensão não interfere, o valor não. Tá entendido, gente? É só macetes, tá? Eu estou só complementando ou revisando algumas coisas que vocês já aprenderam na teoria e usando o simulador para provar. Normalmente é isso que a gente faz em laboratório. Né? A gente pega algum assunto visto na teoria e comprova em termos práticos. Ari, não esquece de fazer chamada, não. Ô, Francisco, seja bem-vindo. Vou fazer. Obrigado aí. Quando o Francisco fala isso, é porque ó, ele está dizendo, a aula já acabou. No caso aqui, já acabou, já tem, nossa, 14 minutos. Só posso pedir que me desculpe aí. Eu vou parar a gravação e fazer a chamada.